Boa noite mais uma vez. Irmãos, hoje pela manhã o pastor estava falando sobre Mateus capítulo 6 e vai ler um versículo depois do capítulo 7. Mateus capítulo 7. Eu estava pensando isso pela tarde, quanta responsabilidade nós temos e quantos privilégios e também quantas responsabilidades temos perante o Senhor, perante outras pessoas, e como Deus ele não se empolga com muitas coisas. Às vezes o que o homem faz impressiona outros homens, mas não impressiona Deus. E aqui nesse versículo que foi lido pela manhã, Mateus 7, 22, diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Agora você imagina uma qualidade de homens como esses, de obreiros como esses, talvez no seio da igreja ou em outros lugares, fazendo campanhas por aí, realizando sinais e milagres, prodígios, e o olhar das pessoas para esses homens, como é que eles não iriam encarar? Muitos desses homens, pelo homem seriam endeusados, pelo homem seriam idolatrados, pelo homem eles seriam admirados. Mas o Senhor olha para esses homens que não estão fazendo aquilo que Deus quer e diz: afastem-se de mim. Então eu fiquei pensando nessa tarde o quanto nós podemos e temos que ser honestos conosco mesmo, para sabermos se de fato Jesus Cristo ele está em nós. Porque talvez nós podemos fazer tantas coisas, realizar tantas coisas, falarmos tantas coisas, ouvirmos tantas coisas, mas na verdade nós podemos nos encaixar nesse meio aqui. Talvez nessa noite Jesus está falando isso com você: eu não te conheço. Talvez você é conhecido pelos homens, talvez você tenha alguma coisa escrita, talvez se bater o seu nome lá no Google, ache o seu nome, mas talvez Deus não te conhece. E outros versículos lá para frente, no capítulo de Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 2 aos Coríntios, capítulo 13, verso 5, diz assim: examine-se, pois, para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Não percebe que Jesus Cristo está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Outra vez aqui o Senhor nos chama para fazer um exame. Prove-se a si mesmo. Não é uma pessoa que vai falar, não é um homem que vai falar, mas é você que vai dizer para você. 2 Coríntios capítulo 13, verso 5: examine-se a você mesmo e veja se de fato, porque tem evidência que Cristo está em você. Se não, é que estáis reprovados. Eu estava pensando na vida de um homem que, até ele chegar a reconhecer de fato que Cristo estava nele, ele possuía muitas coisas, ele tinha assim um currículo invejável, uma qualidade exterior invejável, que para a maioria dos homens talvez seria difícil dizer que aquele homem não era cristão. Mas em dado momento da vida dele, ele mesmo declarou: eu não sou cristão até aqui. E esse homem é o apóstolo Paulo. Gostaria de convidar os irmãos para ir para Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço,
gostaria de me deter nisso aqui. Uma coisa faço. E aí Timóteo fala, em 1 Timóteo capítulo 2, do verso 5, 6, fala assim: não há outro mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, irmãos, nessa noite é de suma importância que você, estando aqui, ouça essa palavra, mas examine no seu coração se de fato Cristo está nessa manhã reinando em teu coração. Porque nós olhamos lá em Mateus capítulo 7, verso 23 e 22 e 23, que não é por obras, não são por coisas que nós fazemos que nós vamos mostrar que Cristo está, porque Jesus falou: eu não conheço você. Nós olhamos aqui também em Coríntios, fala assim, que é para nós examinarmos se temos evidência em nossa vida que Jesus está em nós. E olhando para a vida desse homem, o apóstolo Paulo, eu estava lendo algumas coisas sobre ele. Quando você olha para a Bíblia, no Novo Testamento, Paulo ele escreveu 1/3 da Bíblia. Ele escreveu 13 livros. No Novo Testamento ele escreveu, não 1/3, ele escreveu, tem 27, ele escreveu 13 livros. Quase que a metade do Novo Testamento Paulo escreveu. Foi um homem que recebeu uma revelação de Deus que poucos homens têm. Eu acho engraçado que algumas vezes as pessoas vão atrás dessas coisas. Eu vi revelações de homens que estiveram no inferno e chegaram lá, viram mulher com cabelo curto e viram mulher com a perna rapada, essas coisas todas. E quando você olha para a vida de Paulo, o homem que teve a revelação que ele teve, ele fala assim, que eu vi coisas que não me compete, não me é lícito falar. Então as coisas celestiais, tem coisas que ele viu que ele não falou. Mas aí chega um monte, desculpa a palavra, um monte de Zé Mané, Zé Ruela, que eu acho que não viu nada e começa a querer falar. Mas Paulo, com a experiência que ele teve, com a visão que ele teve do Senhor Jesus ressurreto, ele disse: olha, eu vi coisas que eu não vou falar. Então Paulo, ele é esse tipo de homem. Lendo o livro esses dias atrás, ele fala que duas coisas que mudaram a história do mundo. Uma é o milionário esclarecido. O que é o milionário esclarecido? É aquele homem que ganha dinheiro para fazer outros homens ricos. E a segunda coisa que aconteceu nesse mundo, que transformou esse mundo, foi o apóstolo Paulo. E um livro parece que é secular, fala algumas coisas da Bíblia. Mas Paulo ele é considerado até hoje uma das 10 mentes mais inteligentes que pisou nessa terra. Mas ele fala: eu esqueço as coisas que para trás ficaram e focalizo numa coisa só, Jesus Cristo. E quando nós olhamos para o livro de Filipenses foi escrito para isso, para mostrar que Jesus Cristo, Ele tem que ser o Senhor e Salvador de nossa vida. Esse livro, esse capítulo especialmente aqui, Paulo ele começa a falar a respeito disso. E no verso 2 desse mesmo capítulo, ele começa a falar para nós tomarmos alguns cuidados. Ele diz assim: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão. Então aqui Paulo está chamando os cães dos falsos mestres, aqueles que tentavam trazer os judeus novamente para viver na antiga aliança, que era para colocar os homens debaixo de novo da lei. E quando você olha para a igreja de hoje, tem muitas coisas que estão feitas para substituir Jesus Cristo na vida. Tem muitas pessoas, tem muitos líderes religiosos que estão procurando fazer com que você se agarre a algumas coisas para substituir Jesus Cristo na sua vida. Porque quando você se agarra em algumas coisas, quando você se coloca debaixo de um ritual, quando você se coloca debaixo de um segmento, talvez vivendo embaixo de uso e costume, aquilo parece que te garante a salvação. Mas no tempo do apóstolo Paulo, eles tentavam introduzir a doutrina que Paulo estava querendo falar, que a salvação era pela fé, e entravam homens no seio da igreja, mestres, e eles chamavam esses de cães, para dizer que não é assim não pela fé, vocês têm que voltar para os rituais dos nossos pais, porque é assim que vocês vão ser salvos.
salvação só através de Jesus Cristo. Versículo 3, ele diz assim: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que não gloriamos, que nos gloriamos em Cristo Jesus, não temos confiança alguma na carne. Então Paulo está falando assim: não é isso que eles estão falando. A salvação não vem por causa dessas coisas. E Paulo, ele é um homem que ele tinha credencial para isso. Nós vamos ver nesse capítulo aqui o que ele fala que ele é. Exteriormente ninguém poderia falar nada a respeito dele. Uma mente brilhante, um homem que tinha um conceito enorme no meio que ele vivia, fazia parte do Sinédrio, respeitadíssimo. Mas ele fala assim: não é por essas coisas, não são por esses rituais. Nós somos da verdadeira circuncisão, e a circuncisão não é no corpo, ele fala: a circuncisão é no coração. Então não são através desses rituais. Então ele fala assim: você sabe por quê? Porque eu já vivi do outro lado. Eu sei exatamente o que é buscar receber, buscar ter a salvação por fazer algumas coisas. Eu posso falar isso de cadeira. E o que ele diz aqui? Por que ele tinha essas credenciais? Versículo 4 diz assim: embora eu mesmo tivesse razões para tal confiança. Ou seja, ele está dizendo: eu tenho confiança, eu posso dizer o que é possível fazer para receber a salvação fora de Jesus Cristo. Eu já tentei fazer isso, então eu posso dizer que é assim. Mas ele diz aqui, ele começa a falar o que ele tinha feito para receber a salvação. Ele falava assim no versículo 4: embora eu mesmo tivesse razões para tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Versículo 5: circuncidado ao 8º dia. Paulo, ele foi circuncidado ao 8º dia como um bom judeu. Ele pergunta assim: se é receber a salvação através de um ritual, eu vou receber, porque eu fui circuncidado ao 8º dia. E agora nós não temos muita noção do que representa isso, ser circuncidado ao 8º dia para eles. Hoje nós fazemos isso por causa de higiene, por causa da saúde. E eu estava lendo, as mulheres judias têm baixo índice de câncer uterino devido a isso. Então é bom para a higiene, é saudável para o homem, saudável para a mulher. Mas Paulo está falando assim: mas não é isso que o salva. Não é através de um ritual, não é através de você vir para a igreja, não é através de você levantar a sua mão, não é você vir para um culto que te salva, não é você simplesmente você se batizar simplesmente com um simbolismo. Não é isso. Você sabe por quê? Porque isso eu já fiz. Com 8 dias de nascido, eu já entrei nessa. Com 8 dias de nascido, então a salvação vem por aí, então eu quero. Com 8 dias de nascido, ele já começou a fazer isso. E ele era bom nisso. E ele sabia que até aquele momento, ele estava andando com Deus na mentalidade dele, porque ele não tinha Cristo. Ele estava andando segundo o ritual. Circuncidado ao 8º dia. Assim, os meus pais faziam isso. Então eu estou vivendo essa herança que meus pais têm. Nós podemos olhar para a nossa vida, olhar para a vida de muitos aqui que têm seus filhos que são evangélicos, que nasceram no lar evangélico. Não é por herança também, né? Não é por você ter apresentado o seu filho. Se diz aqui, nós estávamos vendo, né, apresentando o Estevão. Mas aquilo não garante. Ele não foi circuncidado, mas nós o apresentamos. Mas aquilo também não garante, porque talvez quando ele tomar as decisões, ele tiver a oportunidade de tomar as decisões dele, ele não vai seguir os ensinamentos que o pai dele deu. Não é só porque eu sou pastor que meu filho também vai ser crente.
Então isso era muito forte. Então quer dizer, eu vou circuncidar, meus pais foram circuncidados, eu sou circuncidado, e se Paulo tivesse filho, provavelmente ele ia circuncidar os filhos dele, porque era um costume, porque eles entendiam que aquilo fazia parte para receber a salvação. Se é circuncisão, 8º dia, desde novinho, então vamos começar a andar com Deus, achando que circuncisão o fazia andar com Deus, mas não fazia andar com Deus. Aquilo era somente um ritual, e ele continua fazendo, dando o seu testemunho aqui, circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel. Ou seja, a minha salvação vem pela minha raça, eu faço parte desse povo. Meu irmão, quero dizer para você que talvez você chama-se evangelho, mas será que você pode ser chamado de cristão? Muito tempo atrás, Paulo, quase igual, né? César, falava assim, né? Você sai para alguns lugares e fala para as pessoas: e aí, você é crente? Sou crente. Mas depois você sai, vai perguntar sobre aquela pessoa, tem um mau testemunho terrível. Às vezes tem fama de mal pagador, tem fama de enrolado, tem fama de mentiroso. Então depois de um tempo eles se cumprimentavam assim: e aí, crente não, e aí, homem de Deus, e aí, mulher de Deus. E infelizmente hoje em dia é necessário você se identificar. Sabe, as coisas que são difíceis é você falar para uma pessoa que a pessoa falando que ela é crente. Aí você é uma pessoa, é crente mesmo? Devido ao fato de as pessoas estarem fazendo exteriormente muitas coisas que têm a aparência de cristianismo, mas quando você olha na integralidade daquela pessoa, quando você convive com aquela pessoa, você olha que não tem nada de cristianismo ali. É simplesmente conhecido como o povo de Deus, é simplesmente está indo na onda do povo de Deus. Quando começou essa igreja aqui, que hoje é um seminário, chamava-se Sufistas de Cristo. Mais ou menos já foram, o pastor já falou aqui que foram reunidos numa noite talvez 450 pessoas, 450 jovens, e tinha a placa lá, chamava-se, a primeira placa, eu acho que era Comunidade El Shaddai. Então você via descer aquele bando de jovens assim. Se você fosse perguntar para eles: e aí, você é crente? Não, agora eu sou crente. Agora eu sou crente, sabe por quê? Porque estava saindo de dentro de uma igreja que tinha uma placa com a Bíblia debaixo da mão e dizendo que era crente. Então estavam fazendo parte do povo de Deus. Mas sabe o que algumas pessoas faziam? Algumas pessoas levavam aquela Bíblia pequenininha e depois olhava assim, tinha um matinho, jogava a Bíblia ali e ia para a festa, ia para o rock, ia para a balada, ia para o piseiro, né? E depois voltava lá para pegar a Bíblia e botar embaixo do braço e ir para casa. Mas se você perguntar se você é crente: sou crente, está vendo? Eu faço parte do povo de Deus. Nós tínhamos agora voltou a ser um vereador assim, que tinha, algumas vezes nós pegamos o ônibus dele emprestado, aí tinha um dizer bem escrito assim: amigo do povo de Deus, dentro do ônibus. Então com isso ele conseguiu bastante votos, mas não sei se ganha salvação por isso, você é amigo do povo de Deus. Então Paulo está dizendo: olha, eu fui circuncidado no 8º dia, para ser circuncidado eu faço parte do povo de Deus, uma raça especial, né? E a Bíblia diz que nem todo Israel é Israel, nem todos que diz Senhor, Senhor, ele dará o reino de Deus, né? Então ele está falando assim, continuando aqui no verso 5, ele está dizendo, ele está dando aqui o testemunho dele. Então olha só: circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim. Sou uma tribo nobre. Quando houve a divisão ali dos reinos, Benjamim foi a tribo que ficou do lado sul. E dali foi da onde saiu o primeiro rei de Israel. Saul era da tribo de Benjamim. E Jerusalém ficava ali naquele território do lado de Judá. Então quer dizer, rapaz, olha só, eu fui circuncidado no 8º dia.
Eu sou israelita. Eu também saí da tribo de Benjamim. Olha só, eu faço parte da nobreza. Olha bem para mim. Então, talvez você pode pensar assim, mas eu também nasci num bom lar. Eu nasci numa boa casa. Os meus pais são cristãos. Mas eu quero dizer para você, nem por isso você tem Jesus no seu coração. Examine-se. E Paulo, ele podia falar isso, ele tinha um testemunho, que ele começou desde novinho a fazer as coisas. E ele continua aqui falando, Benjamim, hebreu de hebreus. Então, se você, quando você olha para a televisão, quando você olha para alguns livros, se Paulo estivesse vivendo no nosso tempo hoje, Paulo era um daqueles homens que tinha aquele chapéuzinho preto, aquela camisa branca, a calça preta, com a costeletinha aqui, enroladinha, com a barba. Paulo fazia parte daquele grupo ali. Então ele era um ortodoxo. Ele está falando assim, eu sou hebreu de hebreus, eu sou sangue puro. Se é por isso, eu mereço a salvação. Então ele guardava todas as tradições, ele guardava todas as cerimônias, ele não comia nada que era impuro. Se fosse assim, Paulo, com um pedacinho de carne de porco, carne de porco, carne de porco, eu vou comer carne de porco? Eu sou hebreu de hebreus. Presta atenção, a me oferecer isso. Mas também não é porque ele nasceu nessa tribo. E ele fala assim, e ele é hebreu de hebreus, e ele fala, quanto à lei fariseu, a elite do judaísmo eram os fariseus. E naquele tempo haviam muitas chamadas seitas, nós chamamos seitas, né? Hoje nós damos um nome pejorativo para isso, mas naquele tempo não era. Então tinha algumas seitas ali. Tinha a seita dos saduceus, que eram os teólogos liberais hoje em dia. Nós podemos dizer, não crê em anjo, não crê em ressurreição, não crê que a Bíblia é toda inspirada por Deus. Então é essa turma que tem por aí, que estão destruindo o Evangelho. Mas Paulo disse, eu não quero ser saduceu. Tinham também os essênios. Os essênios é aquele povo que fazia aqueles votos de pobreza, sabe? Que eles iam para as cavernas, né? Os monásticos, eles se clausuravam, eles iam para alguns lugares, não vou fazer um voto aqui, eu vou me colocar numa situação de humildade, eu vou sair do meio aonde está o pecado, e eu vou me isolar. Então tinha esse grupo no meio. E esses dias eu estava ouvindo um estudo, e diz que os monásticos, um homem falou, que eu não lembro o nome dele, que é tanto nome, que ele falava assim, às vezes esses homens saíram para se retirar de 3 coisas, mas uma eles não conseguiam. Eles saíam do meio do povo para deixar de ver aquilo que estragava a vida deles, para deixar de ouvir aquilo que ia estragar a alma deles, para deixar de falar aquilo que estragava a alma dos outros. Mas eles não podiam fugir do seu coração. Então, embora esses homens, eles saíam, se retiravam para certos lugares para buscar somente a Deus, eles deixavam um lado, eles deixavam de evangelizar, eles viviam só em torno de si. Então Paulo falou assim, não, esse grupo também eu não quero ser. Ele não escolheu ser saduceu, apesar que os saduceus eram os homens do dinheiro, eram os homens do poder. Eu não quero ser também excêntrico, eu não quero fazer voto de pobreza, eu não quero ficar retirado. Também havia os zelotes. Sabe quem eram os zelotes? Zelotes eram aqueles homens que eles achavam que eles iam poder libertar Israel ao poder da força. E no meio dos discípulos de Jesus tinha um zelote, Simão, um zelote. E eu estava pensando, às vezes, Jesus ele chamou vários homens para estar com ele, de diferentes classes, né? Mas aquele grupo, especialmente os 12, eu fico pensando, Simão era zelote, e o zelote ele andava armado. E dizem que os zelotes eles mataram mais judeus do que romanos. Quando eles viam aquelas pessoas que se manifestavam a favor de Roma, eles iam lá e matavam. E eles também matavam romanos.
Mas eu fico pensando, Jesus, daquela turma toda, Zelote, de repente Pedro, pescador, ali do lado dele, ali, André, Filipe, João, o discípulo amado, e Mateus, o publicano. E rapaz, era igual botar gato e rato junto, botar um Zelote com um publicano. Eu fico imaginando o Mateus querendo dormir, mas olhando com o olho aberto ou fechado, com medo. Porque o Zelote ele andava armado. O Zelote, ele era chamado também alguns de assassinos, porque nós vamos libertar Jerusalém, é pelo poder da força. Mas ele não quis ser um desses homens, Zelote. O que Paulo quis ser? Eu quero ser um fariseu, um doutor da lei. Os fariseus, dos 10 mandamentos, eles fizeram 613 leis. Imagina você, eles passavam o dia todo estudando, o dia todo estudando, cada vírgula, cada palavra, cada tradução que eles faziam, aquilo era um ritual. Eles tinham que trocar as vestes para falar o nome de Deus, trocava de caneta, né, para escrever o nome de Deus, era Yahvé. Então assim, é um povo mais elitizado. Ah não, o pessoal aí que não crê na ressurreição, que não crê nos anjos, eu estou fora. Esse pessoal aí também que gosta de matar os outros, de brigar, eu não quero. Esse pessoal aí também que gosta de retirar, eu não quero não. Eu quero ser fariseu, estudante, né? E os fariseus eram reconhecidos. E dizem que no tempo de Paulo existiam somente 6.000 fariseus. Era uma classe elitizadíssima. E Paulo estava falando, eu não sou fariseu. Então, irmãos, ele estava assim, se a salvação é por causa disso que os cães estão falando, eu fui circuncidado no 8º dia. Olha só, eu nasci na tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu sou fariseu. E se isso não bastar, olha o que ele diz. Se isso for pouco, ele diz assim, no versículo 5, né? Verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Bom, então se isso aqui não salva, eu tenho mais uma coisa. Eu sou zeloso. Eu sou zeloso para matar os inimigos de Deus. E Paulo, provavelmente, ele matou muitos homens. Uma vez teve uma senhora aqui que ela estava falando assim, sabe? Aqui chegam muitas pessoas, né, irmão? Ela falou para mim, chegam muitas pessoas e eu sei que alguns têm uma boa índole, né? Alguns vieram de igreja, outros de boa família. Mas eu sei que aqui no meio de vocês aqui tem uns aí que são uns pauzinhos tortos, né? Aí eu falei assim, tem. Ela falou assim, sabe o que é, irmão? Pau que nasce torto, morre torto. Eu falei assim, olha senhora, tem um carpinteiro de Israel que dá jeito em todo pau torto. Eu falei assim, e eu sou um dos tais. Eu era um pau torto, mas me encontrei com um carpinteiro de Israel e ele ajeitou minha vida. Ela falou assim, eu não creio nisso não. Eu falei assim, a senhora lê a Bíblia? Leio. A senhora já leu alguma carta de Paulo? Que homem inteligente é aquele homem, né? Paulo, que homem inteligente. Você não é mineira não, que homem inteligente. Eu falei assim, inteligente. Você sabia que ele foi um assassino? É. E ele quando ele se converteu, ele estava a caminho de mais alguns assassinatos. Mas ele teve um encontro com Jesus e a vida dele foi mudada. Então ele está falando, a salvação não é por essas coisas. Se examine e sabe, exteriormente ninguém tinha nada para falar dele. Ele fala, quanto à lei irrepreensível. Talvez você se encontre nessa situação nessa noite. Talvez você aqui que está nos visitando, talvez você que está vindo aqui pela primeira vez,
Talvez você não tenha Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mas você pode dizer, não, esses caras aí, tem muita gente que fala assim, não, fulano e tal, precisava de ser crente mesmo, precisava de aceitar Jesus, olha a vida dele, mas talvez você tenha um bom nome aqui nessa cidade, talvez você como comerciante, você fala assim, fulano e tal, não, fulano e tal, se ele comprar, se ele precisar de um fiador, pode botar o nome dele que eu assino. E Paulo era um desses homens. Se alguém fosse assim, e apóstolo Paulo? Irrepreensível. Ele foi circuncidado, ele era da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto a lei fariseu, e outra coisa ainda, perseguidor da igreja, aquele pessoal do caminho, aqueles que se dizem crente, Paulo sai atrás e pega. Paulo era um Bin Laden, né? Do Velho Testamento, do Novo Testamento. Ele saía atrás mesmo, um fanático. Só não explodia porque eu acho que ele tinha bomba, né? Mas que ele saía matando, ele saía. E ele foi testemunho do assassinato de Estevão, primeiro mártir da Bíblia. Mas aí ele chega e ele diz: uma coisa só, versículo 13: irmãos, não que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Aí ele continua: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para o que estou diante de mim. Sabe quais são as coisas que ficaram para trás? Toda essa tradição dele, todo esse costume dele, toda essa herança dele, todos esses rituais que ele fazia, deixou tudo para trás para alcançar a sublimidade em Cristo. Jesus também chegou certa vez para um rapaz que ele era um bom rapaz. Ele chegou para Jesus e falou assim: mestre, o que eu posso fazer para a vida eterna? Provavelmente ele estava com esse questionamento na mente, né? Se eu preciso ser salvo, talvez toda aquela boa vida que ele levava, todo aquele jeito certinho que ele estava levando, talvez eu pensei, rapaz, isso não está me convencendo não que eu tenho Jesus Cristo na minha vida. E ele encontrou com Jesus e falou assim: mestre, então chegou reverenciando Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus chegou para ele e falou assim: guarda os mandamentos. E ele falou assim: bom, agora eu acertei, né? Isso eu faço desde a minha juventude. Os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás. Jesus falou assim: ótimo, uma coisa te falta. Talvez nessa noite você chegou aqui desse jeito. Talvez você é um bom aluno. Talvez você saiu para o evangelismo hoje e você fez bem pra caramba. Talvez você até ganhou uma alma. Talvez você está vindo aqui nessa igreja, já ouvindo, ouve história, ouve testemunho, e você falou assim: rapaz, mas até que pelos testemunhos que são dados aí, eu vivo legal, cara, não sou tão ruim assim não. Mas uma coisa te falta. Jesus falou para aquele jovem: vende tudo que tem e dá ao pobre e me segue. E sabe o que a Bíblia diz? Que aquele jovem era dono de muitas riquezas, e ele não quis. A Bíblia diz que Jesus muito o amou, mas Jesus não saiu correndo atrás dele não, e ele foi-se embora, porque ele não quis deixar uma coisa. Talvez você foi circuncidado no oitavo dia. Talvez você não venha de uma linhagem assim, de uma boa família, né? Mas talvez te falte uma coisa nessa noite, para você se examinar e falar assim: não, Jesus Cristo é Senhor da minha vida. E sabe, umas escolas dominicais atrás, o pastor está falando sobre essa questão do testemunho do Espírito dentro de você. Às vezes você quer explicar, mas não consegue, mas você sabe que você tem. Agora, quando você não tem, você também sabe. Quando você não tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você sabe. Você pode estar levando uma vida exteriormente irrepreensível, igual o apóstolo Paulo, mas interiormente você sabe que falta algo. Talvez você fique querendo substituir muitas coisas. Talvez você fique querendo se justificar.
Talvez você faz longas orações. Talvez você até acorda de manhã, pega a sua Bíblia e vai para um devocional. Talvez se pedir para você compartilhar alguma coisa, você compartilha. E uma boa coisa de Deus. E talvez pessoas, puxa. Mas o testemunho do Espírito de Jesus Cristo ser Senhor da sua vida. Sabe, no almoço hoje à tarde, falei bem assim, eu não gostei muito de estar, porque eu não ouvi certas coisas que foi difícil até para mim ficar olhando para a pessoa, mas aí uma pessoa levantou e falou assim, pessoa que já conhece o Evangelho. Sabe o que é? No último dia, eu vou levantar minha mão e vou dizer, Senhor, perdoa os meus pecados. E sabe, quase que ele faltou falar bem assim, se nós nos arrependemos, confessar Jesus Cristo na nossa boca e crer no nosso coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, nós somos salvos. Ele disse, está certo ou não está, pastor? Eu vou assim, está certo. Só que uma coisa, quando vai ser o último dia? Quem te garante que hoje não é o seu último dia? E sabe, você está falando isso para botar medo em mim. Medo? Você tem que ter medo do inferno. Não é medo de Jesus Cristo, não. Jesus Cristo está fazendo um convite. O Espírito de Deus está fazendo um convite para você nessa noite. Para você dar a sua vida para Ele, para você ter testemunho do Espírito de Deus por dentro de você. E Paulo, ele renunciando todas essas coisas, ele diz assim, eu considerei tudo. Olha o versículo 8. O 7 diz assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Tudo aquilo que ele tinha, aquele bom nome, aquelas tradições, aquele intelecto, eu considerei tudo, eu joguei tudo fora por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Sabe o que é mais importante nesse universo? É a tua alma. E sabe quem pode salvar a tua alma? Jesus Cristo. Paulo falou assim, eu joguei tudo aquilo fora para ganhar Cristo. Eu estava olhando essa palavra esterco. Aqui está esterco na minha Bíblia, mas no grego é scubalon, que é lixo, excremento e fezes. Ele falou assim, tudo aquilo que os homens olhavam para mim e olha, eu considerei como esterco para ganhar Cristo. Sabe? A vida sem Cristo é isso. Esterco. Para não falar outra palavra. Mas parece que hoje em dia, quando está se oferecendo Jesus Cristo para a pessoa que está vivendo uma vida de esterco, acha que quando você dá a sua vida para Deus, você está fazendo um favor. É como se fosse assim, poxa, eu vou levantar minha mão, vou aceitar esse Jesus Cristo, para eles é mais um, né? Ali no hall de membros do STC. Eu quero dizer para você, nem hall de membros nós temos. Mais um pouquinho de dinheiro, meu dízimo, estou jurando meu dízimo. Seu dízimo, Deus não precisa do seu dinheiro não. Jesus Cristo, na sua misericórdia, na sua graça, quer salvar você. E Paulo, depois que ele teve um encontro com Cristo, ele fala o que ele recebeu. Verso 9 diz assim: e ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus se baseia na fé.
E eu vou falar isso para você. A gente, quando vive sem Deus, nós somos inimigos de Deus por causa das nossas obras más. Mas quando nós entregamos nossa vida para Jesus Cristo, Senhor e Salvador de nossa vida, aquilo é jogado fora. E agora você vive em retidão, em justiça. Você é justificado. E sabe, eu vivi debaixo de uma condenação muito grande. Interiormente, exteriormente não. Exteriormente eu vivia rindo, vivia alegre. Os momentos que eu estava no meio dos outros, mas sozinho. Uma coisa que me libertou demais foi quando eu entendi que o que me torna justo é entregar minha vida para Deus. E depois é que Deus sabe a intenção de meu coração. E sabe o que é bom por causa disso? Que muitas pessoas vão falar um monte de coisa, mas quando você sabe que você está vivendo em retidão, não tem problema a opinião dos outros, porque Deus está vendo a intenção do coração. E isso tem que ser mais do que um jargão daqui do seminário. Sabe, de repente você está zeloso para fazer uma coisa e o negócio está errado, e ninguém cai de pau em cima. Mas sabe, Deus, Ele aprova, porque você fez com uma boa intenção. Então quando Paulo está falando de justiça, ele falou assim, sabe, eu corri atrás disso aqui toda a minha vida, dos 8 dias de nascido, talvez até os 35, 40 anos de idade, que Paulo veio converter. Talvez Paulo viveu de 8 dias de nascido até 40 anos para ser justo, mas ele não conseguiu. Mas um dia ele encontrou com Cristo, ele falou assim, aleluia, tudo aquilo que eu precisava, tudo aquilo que eu fazia para encontrar a justiça, eu encontrei em Jesus Cristo, e agora eu tenho liberdade. Então, irmãos, você entrega a vida para Cristo, Deus Ele te justifica. Versículo 10 também tem outro privilégio. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com Ele em sua morte. Ele começa a conhecer Jesus Cristo, ele começa a desenvolver um relacionamento com Cristo. E isso é uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito sua. Eu conheço alguns homens aqui que, se você olhar para eles, eles são meio cinturão, sabe? Até para dar bom dia, até para dar boa noite, até para apertar a sua mão, não tem um jeito. Mas eu sei que esses homens, quando eles estão ali com Cristo sozinho, viram as manteigas, sabe o quê? Desenvolveram um relacionamento. E às vezes você está no meio dos outros, levantar a mão, pular, bater palma, rir, chorar, é fácil. Às vezes o ambiente proporciona isso. Mas quando você tem um relacionamento com Cristo, você lê a Bíblia, você olha o que Jesus estava falando ali, certos momentos é difícil. Quando eu estava escrevendo isso aqui hoje, e eu li uma coisa, eu fiquei pensando na paz e comecei a chorar. Porque quando Paulo está falando assim, que ele desenvolve um relacionamento e uma intimidade com Cristo, ele fala assim, do poder da sua ressurreição, ele está falando que agora ele encontrou uma motivação. Sabe por quê? Porque todas aquelas coisas que ele fazia só geravam morte, só levava ele para a morte. Um bom nome, o que adianta um bom nome? O que adianta você nascer numa boa família? O que adianta você ter posse, mas você não tem Cristo? E aquilo gera a morte. Quando ele descobre que Jesus Cristo ressuscitou, e se ele entregar a vida para Cristo, ele vai ser semelhante a Ele, vai ressuscitar. Ele diz, agora eu encontrei uma motivação para viver. E sabe o que eu quero dizer para você? A vida não é só acabou aqui, 70, 80 anos morreu, acabou não. Nem está começando, tem muito mais coisa aí para frente, que nós não sabemos. Mas estar com Cristo é muito melhor. E vamos dizer que isso é um papo de crente, para você dar sua vida para Cristo, para você viver melhor. Você vive sua vida e morre, e depois você descobre que tem inferno. Mas vamos dizer que você acredita, não, rapaz, de repente é verdade mesmo, esse negócio que ele está lendo aí na Bíblia é verdade mesmo, e você morre, você vai estar com Cristo. Você só tem a ganhar. Você só tem a ganhar.
apesar de aqui você já está experimentando uma boa vida, de vivendo em liberdade, relacionamento e intimidade, e participação em meu sofrimento. Então, em Cristo, Paulo ele encontrou um parceiro. E sabe que eu falei para vocês que eu chorei, eu acho que eu vou chorar agora de noite, agora de novo, eu vou profetizar que eu vou chorar. Eu estava lendo aqui para ver que Paulo está falando que ele ia participar do sofrimento de Cristo. Ele sabia do sofrimento de Cristo, mas ele sabia também que a vida dele ia ser uma vida de sofrimento. Aí estava escrito uma coisa assim, engraçada eu achei, mas depois eu fiquei pensando. E quando Paulo ele chegava na cidade, ele não perguntava pelo hotel, não. Ele perguntava pela cadeia. Porque ele sabia que era ali que ele ia. Mas ele sabia que mesmo ele na cadeia, ele tinha encontrado um parceiro no sofrimento dele, que era Jesus Cristo. Tantas pessoas hoje sofrem e não tem quem recorrer. Mas o cristão, mesmo passando por sofrimento, ele tem alguém para recorrer, ele tem alguém para consolar, que é Jesus Cristo. Mas você tem que examinar se de fato ele está em você. E versículo 11, ele fala assim, Paulo: para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Para quê? Achar a vida eterna. E ele olha tudo aquilo que ele fazia para trás, considerou tudo como nada, como esterco, para achar a sublimidade de Cristo, para poder ser justificado, para poder desenvolver um relacionamento, para poder achar um parceiro no sofrimento e por fim para ter a vida eterna. O jovem rico, ele teve a oportunidade e ele rejeitou. Paulo, ele teve a oportunidade e ele aceitou. Nós aqui, quantas oportunidades estamos tendo? Talvez você aqui já levantou sua mão. No primeiro ano que você chegou aqui. Talvez você levantou sua mão no terceiro ano. Mas e hoje? Como está o teu coração? Examine-se e veja se Jesus Cristo está no seu coração. Se não, você está reprovado. Então Paulo, quando ele olhou para isso tudo aqui, ele considerou tudo que ele achava que era ganho, perda. Os rituais, a herança, a sua nobreza, sua religiosidade, o seu zelo. E quando ele escreveu isso aqui, essa carta de Filipenses, mais ou menos ele tinha 60 anos. Se ele converteu aí com uns 35, talvez até 40 anos, ele já tinha mais ou menos 25 a 20 anos, 20 a 25 anos de crente. Mas ele falou assim: uma coisa só eu faço. E a coisa mais importante que nós podemos fazer aqui, nessa noite, é você examinar a sua vida espiritual. Você olhar para o teu coração, você olhar para os teus atos, você olhar para as suas motivações, você olhar para os seus valores, você ver se você está de fato por Jesus Cristo como Senhor e Salvador do seu. Vamos curvar nossa cabeça.